Vocês podem abrir a palavra de Deus em Efésios 6, 12. Efésios capítulo 6, versículo 12. Amém? Todo mundo achou? Amém? Amém, glória a Deus. Quando o Senhor falou comigo acerca dessa palavra, Senhor, me dá um tema. E o Senhor falou comigo assim: como permanecer firmes em tempo de guerra. Eu disse: Senhor, palavra forte, né? Mas não a guerra que a gente está vendo agora de Israel contra o Irã, dos Estados Unidos. A guerra da nossa vida, a guerra que a gente enfrenta todos os dias. E eu vou ler Efésios com vocês para balizar aquilo que eu estou falando. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Até aqui. Amém? Espírito Santo, entrega para nós, Senhor, aquilo que Tu queres essa noite. Aqui está diante de Ti um menino, Senhor, com 5 pães e 2 peixinhos. Não tenho nada, Senhor, para oferecer, mas tenho um coração sedento que clama por Ti. Me ajuda, Senhor, em nome de Jesus, a falar aquilo que Tu queres falar para a igreja. Não quero falar nada que venha de mim, quero falar aquilo que venha do alto. Cuida de nós, Senhor, essa noite, que os irmãos recebam aquilo, a porção que o Senhor quiser para cada um. Amém? Glória a Deus. A vida cristã não é uma vida estática. É um campo de batalha contínuo. Quem está comigo aqui? É ou não é um campo de batalha contínuo? Não existe neutralidade na vida de um cristão. Ou você está firme ou não está. Morno não tem. Morno o Senhor abomina, certo? Ou a gente está de pé, ou a gente está caído. Na guerra da vida, é assim que o homem se posiciona. Num trabalho, por exemplo, ou a gente mantém os nossos valores lá no dia a dia, contrariando ou não a índole do patrão, ou a gente vai negociar nossos princípios aos poucos. Ah, mas se o Senhor me colocou nessa empresa, eu tenho que fazer o que foi mandado fazer. Não é assim. Já começamos a se posicionar na guerra, tá vendo? Vai vir tanto confronto essa noite, eu espero que vocês continuem me amando. No casamento, como é que funciona no nosso casamento? Ou a gente decide amar, perdoar e investir todo dia nas nossas esposas, ou a distância cresce e o marasmo do cotidiano nos afasta e a gente acaba rompendo aquilo que Deus uniu. É ou não é? Ou a gente se esforça, ou a gente cava fundo, a gente edifica a casa sobre a rocha, ou a gente rompe. Não tem meio grávida na guerra da vida. Ou está grávida, ou não está. Quem está comigo? Na criação dos nossos filhos, mais um exemplo. Ou a gente discipula e corrige, ou o mundo discipula e corrige por nós. Amém. Glória a Deus. Ou a gente discipula e corrige os nossos filhos, ou o mundo vai ditar a regra. O mundo vai dizer: deixa que eu faço esse trabalho por ti, se é muito trabalhoso. É muito mais fácil chegar em casa, dar um smartphone para o filho e dizer assim, fica aí sendo educado por qualquer coisa dessas que eu não posso falar o nome aqui, porque está sendo filmado, e eu vou ficar lá no quarto de boa, relaxando, porque o meu dia foi difícil. Hoje não está 12/8, não, o teu papel é discipula, cuida, educa e corrige teu filho. Amém? Amém? Glória a Deus. Quando fala alto, vocês ficam tímidos. Aleluia. Olha só, no pecado pequeno, Deus me pegou aqui. Vem comigo. No pecado pequeno, ou a gente corta na raiz, ou o pecado vai crescendo silenciosamente. Sabe? Vou dar uma olhadinha aqui. Não posso olhar. Daqui a pouco, meu irmão, nossa, já segue, já troca. É ou não é? É assim.
Ou a gente corta o mal pela raiz, ou daqui a pouco a gente está caindo aqui. Guerras da vida. Guerras da vida. Nas decisões difíceis, ou a gente obedece a Deus, ou cede à pressão. Porque é certo que a pressão vai vir. É certo que a pressão vai vir. E eu vou provar para vocês biblicamente essa noite que a pressão vai vir. A nossa omissão, meus irmãos, já é uma decisão. O fato de nós nos omitirmos de algo, nós já estamos decidindo de cumprir aquilo que nós somos chamados para fazer. A omissão é uma decisão, sabia? Juridicamente também. A omissão é uma decisão. Se tu vê um crime e tu omite, tu estás sendo cúmplice. Aí eu não sei o termo correto de ser usado, mas é isso aí. Se tu vê um crime e tu não denuncia, a omissão também é passível da justiça te julgar. Na vida cristã, não escolher o caminho que tu deve seguir é ficar para trás. Senhor, hoje eu estou crente, amanhã eu não estou. Hoje eu estou mais ou menos, amanhã eu não estou. Eu vou no culto dos homens a cada 15 dias, aí lá eu me encho da palavra. O pastor Telmo é um amado, né? Fala com amor, com graça, com verdade. Esses 15 dias são suficientes para mim? Não são, meu irmão. Deixa eu te dizer, não são suficientes. A busca é diária. Amém? A busca é diária. É o nosso papel como sacerdote da nossa casa, buscar diariamente. Olha só, nas guerras é manifestado o nível das nossas reservas espirituais. E quem lembra de reserva na guerra, que está relacionado a mantimento. Na guerra é medido se tu tem mantimento ou não. Mas como que tu vai ter mantimento se tu não mergulha, se tu não te entrega, se tu não armazena, se tu não guarda, se tu não te prepara? Como que tu vai ter? A Bíblia, ela não diz que a guerra vem. Ela está dizendo aqui que a gente já está na guerra. É ou não é? Ela não está falando assim, a guerra vai vir e tal. Não. Tu já está na guerra. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A gente leu aqui agora. Nós já estamos na guerra. Agora a gente precisa fazer o quê? Se posicionar na guerra. Se posicionar. Olha só. Sabendo disso, a pergunta muda. Não é se vai vir pressão. É como nós estaremos preparados quando a pressão vier. Aleluia. Como que nós estaremos? Faz essa pergunta para ti aí no teu coração. Como eu estou preparado? Essa pressão toda aí fora. Está certo vacinar, está certo não vacinar, está certo olhar para a direita, olhar para a esquerda. Meu Deus, tanta pressão. A guerra agora sim, essa lá de fora. A guerra influencia nos meus negócios, está vindo matéria-prima, não está vindo. A empresa está bem, a empresa está mal. Meu Deus, que tanta guerra, meus irmãos. Estou falando com homens aqui que estão passando por isso, amém? Que tanta guerra, que tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu quero ilustrar tudo isso que eu estou falando e tentar te ajudar essa noite, me ajudar também, porque não existe palavra que vá para aí, não vem para cá, tá? Enquanto eu estudava para trazer isso aqui, o Senhor falou muito comigo, chorei, me converti diante dessa palavra, preguei para minha esposa e falei, meu Deus do céu, cadê eu na fila do pão, sabe? Então o que vai cortar aqui, o que vai cortar aí, vai cortar aqui também, amém? Tamo junto? Glória a Deus. Mateus 25, do 1 ao 13, por favor. Quem puder, abra a sua Bíblia. Aleluia. Quem achou, diga amém. Amém, aleluia. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas elas ficaram com sono e adormeceram. Presta atenção, todas elas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, aleluia, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo.
Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: ei, dê-me um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar o óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial, e a porta foi fechada. Mais tarde, vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Meus irmãos, essa palavra, a gente precisa analisar ela no âmbito espiritual das nossas vidas. Por favor, não deixe isso aqui sair vazio essa noite, por favor. As virgens estavam esperando, nós estamos esperando o noivo, não estamos? Mas houve um atraso, e quando há um atraso, há também tensão. Meu Deus, ele não está chegando. Houve ali um momento crítico, e é aqui que aparece a diferença de quem está preparado e quem não está. Porque o problema das nécias não era a lâmpada, o problema foi elas não ter reserva na guerra para o momento crítico. Sabe, quem está comigo? O problema é tu não ter um mantimento para o momento crítico, para o momento que as coisas, que está tudo escuro, que é meia-noite, sabe, está difícil, agora eu não tenho mais onde comprar óleo. Agora eu não tenho mais onde buscar mantimento. Só que eu tive todo o tempo antes. E o tempo é agora para nós. O tempo é hoje para nós. Não era aparência, porque aparentemente elas tinham lâmpada. Olha, elas tinham uma vida cristã visível, vinham na Abba Pai, falavam de Deus, tinham um formato espiritual, jeito de crente. Tinham tudo, mas faltou o mantimento. Também não era posição, porque elas estavam na posição correta esperando o noivo. Elas estavam ou não estavam? Elas estavam esperando o noivo, só que faltou óleo. A intenção delas, elas queriam entrar na presença, elas tinham boa intenção. Quem aqui está comigo? A gente tem boa intenção, a gente quer entrar porque é maravilhoso o reino de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. A gente sabe como é bom, mas aí a gente não tem o mantimento preparado para o dia da vinda do nosso Senhor. Sabe, aí a gente não está preparado. Estava faltando o mantimento essencial, estava faltando o azeite. E quando falta azeite, meus irmãos, falta intimidade com Deus. Ele falou para elas: eu não as conheço. Falta constância na oração. Sabe, por isso que eu estou falando para vocês que me pegou aqui. Por favor, não diz assim: o Lilinha veio atacar a gente essa noite. Não, eu estou com vocês aqui, é para nós. Sabe, às vezes a gente está... meu Deus, com tudo, 100%, daqui a pouco baixa para 90%, daqui a pouco a gente já está 70% e 50% e a gente já nem ora mais, é ou não é? Aí a gente está empolgado com uma conquista, desejando algo, a gente dá tudo que a gente pode. Senhor, eu vou contigo até lá, pode me mandar que eu vou, mas no dia difícil, a gente, cadê o mantimento? Cadê aquilo que nos sustenta? Falta profundidade na palavra. A palavra de Deus é viva. Sabe, é nela que a gente se abastece. Não é de ministração e ministração no YouTube, é na palavra de Deus. A ministração é importante, nos encoraja, nos endireita, nos alinha. Mas cara, é tu com Deus, no teu quarto, no secreto. Sabe, meu irmão, enche a vasilha no teu quarto, no secreto. Esteja preparado para o dia, para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele vai voltar. Faltar azeite é uma falta de uma vida espiritual real e contínua. Está faltando azeite. Amém?
Preste atenção nisso aqui. É papo de macho, né? Pode bater, né? Amém? Estão comigo? Os bravos gostam. É no momento crítico que tudo se revela, é ou não é? Olha só, quando o noivo demorou, todas as virgens dormiram. Todas. Vocês lembram que eu dei ênfase a hora que eu li? Todas dormiram. Mas quando o grito veio, só quem tinha reserva conseguiu permanecer. Só quem tinha reserva conseguiu permanecer. Ninguém improvisa azeite à meia-noite. Não dá para improvisar um azeite à meia-noite. Senhor, hoje eu estou crentão, pode vir. É de glória em glória. Amém. É dia após dia. A gente coloca lenha na fogueira toda manhã. Toda manhã. E o sacerdote colocará a lenha na fogueira. E o fogo arderá sobre o altar. E toda manhã. Toda manhã. Toda manhã. Amém. Não dá para transferir azeite. Não dá para pedir emprestado por irmão. A gente viu o exemplo aqui. Me dê um pouco do seu azeite. Se eu te der, eu também fico sem. Vai chegar um dia que seremos só eu e você diante do Senhor. E Ele vai perguntar para nós: cadê o teu azeite? Senhor, espera aí que eu vou ali buscar. Meu filho, é meia-noite. Tu não vai encontrar. Mas eu tenho uma palavra de esperança para mim e para ti. Não dá para correr atrás na última hora. E olha que interessante. E fazendo esse estudo, olha o que eu aprendi. A lâmpada, ela te coloca no ambiente. Tem lâmpada? Pode entrar, né? É crente, é gente boa, né? Não é confusento, pode entrar. Vem cá, senta na mesa. Mas é o azeite que te mantém lá quando chega meia-noite. Eu até coloquei uma frase que o pastor Theo me ensinou, que disse: Lilinha, o carisma abre a porta, mas é o caráter que mantém a porta aberta. Eu nunca perdi isso, sabe? Porque nós somos carismáticos. Então as portas se abrem para nós. Glória a Deus, é ou não é? A gente tem, né, um jeito de vendedor dentro da gente, uma graça do Espírito Santo. As pessoas abrem as portas com o nosso carisma. Agora comete um erro para te ver se a porta não se fecha. Sabe, meu irmão, se a porta não se fecha. Eu guardei isso no meu coração e falei: pastor, obrigado. Acho que já faz uns 3 anos, 4 anos que ele me falou isso. Eu falei: que eu não vacile no caráter, porque as portas se escancaram para a honra e glória do Senhor. Amém? A lâmpada, ela te coloca no ambiente. Olha só. Mas é o azeite que te mantém de pé quando a noite chega. Quem não tem reserva espiritual não suporta a pressão. Não suporta a pressão. A guerra vai vir e vai nos engolir. O problema lá no Oriente Médio vai tocar na nossa mente a noite inteira. A dívida, a briga com a esposa, a falência, a separação, vai deitar com a gente toda noite, se a gente não tiver azeite. E ainda falando um pouco do azeite, das lâmpadas, o azeite nas escrituras, ele simboliza a provisão que mantém viva a vida do cristão. Olha o que a gente lê em Êxodo 30, não precisa abrir. Em Êxodo 30 nós lemos que o azeite era santo, contínuo e preservado. Santo, contínuo e preservado. O azeite não era apenas, já falei, para um culto. Pega azeite hoje para esse culto. Hoje nós vamos ter óleo da unção aqui. Hoje vai ter glória, vai ter manifestar de Deus. Pode ter, mas não era só para isso. Era para manter a luz acesa o tempo todo. Amém? Para manter o tempo todo. Eu gosto de uma frase que o Douglas Gonçalves falou aqui na última conferência de homens que ele teve, que diz que o culto é o intervalo do jogo. Quem lembra? O culto é o intervalo do jogo. A gente vem aqui e dá uma arrumada no time. Quem gosta de futebol, vai em qualquer outro esporte que tem intervalo no meio, né, basquete, etc. Mas o culto é apenas um intervalo. No intervalo tu ajusta, mas tu vai para o jogo, tu vai para a guerra de novo. Amanhã cedo, hoje ainda, tu já vai começar a pensar nas coisas. Amanhã tem isso, aquilo para resolver e tal.
É ou não é? Então a gente só vem para o culto aqui para dar uma ajustada nas coisas. Ainda falando sobre os mantimentos para a guerra, em Êxodo também, só que agora no capítulo 16, vai dizer que o maná, olha que coisa interessante, era uma provisão diária para o povo de Deus. Não podia acumular maná. Mas por quê que não podia acumular maná? Deus não dava maná para amanhã, porque Ele estava ensinando o seu povo que a dependência precisava ser diária. Olha que lindo, gente, pelo amor de Deus. Deus estava ensinando para o povo que se Ele desse maná para uma semana, o povo já ia ficar lá 12/8, amanhã o maná vem. Não. O maná é diário. O maná é diário. Não, o maná é diário. Obrigado pelo amém, meu irmão. Glória a Deus. O maná é diário, tem que buscar. Não dá para ficar vivendo daquilo que, mas no passado eu era tão cheio. Cheio do quê, cara? No passado eu era tão cheio, nossa, eu cantava na igreja, nossa, meu Deus, amém, isso é uma bênção, quer dizer que tu tem base, mas e o mantimento? Porque tu vai consumindo ele na jornada da guerra, né? Onde é que tu está te abastecendo? Ou porque tu já leu a Bíblia uma vez, agora tu não precisa mais ler a Bíblia? Oh Deus, fala, sabe, porque tu leu, eu já li a Bíblia toda, agora eu sou um super crente. Não, o maná é diário, o maná é diário. A guerra de hoje exige um relacionamento hoje, de hoje. Sabe, amanhã vai vir outra guerra. A vida espiritual não funciona com base no passado. Obrigado pelo amém, eu estou carente, igual o Fabianinho e o Theo. Aleluia. Olha só, vitória de ontem não sustenta a batalha de hoje. Mas eu já venci, sabe? Tive um problema financeiro lá atrás. Consegui pagar todas as contas agora, PhD em finanças. Não é. A batalha de ontem foi vencida, de hoje está à porta de novo. Se tu não vigiar, tu cai. Se eu não vigiar, eu caio, né? Quem nos fez juízes uns sobre os outros? Quem nos fez? Experiência antiga não substitui a comunhão atual. Deus é vivo e o relacionamento com Ele também precisa ser. Amém? Amém? Glória a Deus. Então não preciso repetir para vocês que a guerra é algo diário. Que nós aprendemos aqui. As pressões elas mudam. Amém? As pressões mudam. As tentações se renovam. Amém? E os desafios aumentam. Porque é uma escalada. Os desafios aumentam. Até estava falando com a minha esposa sobre a palavra e estava dizendo, às vezes a gente ainda não sente dor de quem está no topo, né? Porque lá no topo o vento é mais forte. É fácil às vezes a gente vir dizer, eu no lugar dele não me venderia. Vai lá para te ver. Às vezes com cargo, tu já te acha superior aos outros. Agora eu sou gerente, manager. Não é? Dá poder para um homem para te ver o caráter dele. Mede através das atitudes. Sabe, eu meço bastante isso lá no meu dia a dia profissional. A gente vê as pessoas que estão do lado, a forma que eles tratam, a faxineira e o diretor da empresa. Se tratam os dois diferentes, para mim já tem um pontinho a menos. Sabe, porque é o todo. A vida de um homem que está na guerra é o todo. Não dá para ser meio crente. Não dá para ser aqui eu sou desse jeito e lá eu sou ele. Não dá. Não dá. Por isso que eu digo que o relacionamento com Deus precisa ser constante. Orar só quando precisa não sustenta. Ler a palavra de vez em quando não sustenta. Buscar a Deus em momentos que o nosso emocional está frágil não sustenta. A guerra exige constância. Aleluia. A guerra exige constância. Não é um pico, é uma constância. Constância, devagarzinho. Todos os dias um pouquinho, todos os dias. Lilinha, mas eu não suporto ler um capítulo da Bíblia que me dá sono. Tudo bem, começa com versículo. Tá tudo bem, meu irmão. Começa com versículo. Pede ajuda para os pastores, pede ajuda para o irmão que está do teu lado. Diz, olha só, o que seria bom de eu ler?
Me ajuda aqui porque eu queria que Deus falasse comigo. Um versículo, um devocional, sabe? Uma direção. E agora, meus irmãos, à luz de tudo que nós vimos até aqui, eu queria sugerir alguns princípios para que a gente aplique nas nossas vidas, para a gente tentar se manter firme na guerra, amém? Posso sugerir os princípios para nós? Posso, obrigado. Primeiro de tudo, Levítico 6, 12 e 13. Eu já falei aqui. Devemos colocar lenha na fogueira todos os dias. A palavra vai dizer: e o fogo arderá continuamente sobre o altar, e não se apagará. Cada manhã o sacerdote acenderá a lenha, e o fogo arderá continuamente, e não se apagará. O nosso papel é colocar lenha na fogueira todas as manhãs. E ele vem, meus irmãos. Eu vejo os movimentos dos irmãos que oram às 6 da manhã, homens de honra, vários grupos aqui, café na varanda. Temos um monte de grupo de homens aqui que se reúne. Cara, ele vem, o sacerdote está colocando lenha na fogueira, ele vem. O fogo aceso vai trazer uma vigilância ativa, é ou não é? Quando a gente lê a palavra, a gente não fica mais encorajado, é ou não é? Os problemas não parecem menores quando a gente está próximo de Deus. Quem está comigo nessa, amém? Quando a gente está perto da palavra de Deus, a guerra pode parecer, mas eu consigo vencer, eu consigo, eu sei que é difícil, mas eu vou. Aí me sinto pequenininho diante do Golias, mas eu vou, porque o Senhor é grande. Só que eu preciso colocar lenha toda manhã. Um altar sem fogo não se sustenta. Só que é a obrigação do sacerdote colocar lenha. Então tem a ver conosco. Para que Deus opere nas nossas vidas, Ele pede uma ação nossa primeiro. Sabe? Uma ação nossa. Deus, chama os teus filhos, ora, né? Chama a tua esposa, ora, coloca as tuas limitações. Meu amor, tá difícil aqui, mas eu tô orando, Deus vai dar força. Rapaz, pensa numa mulher que vai se sentir segura, se tu tiver com problema, tu dizer, Deus está cuidando. É ou não é? Olha, amor, nós estamos devendo, mas é o seguinte, Deus está no controle. Essa mulher não te larga, essa mulher não te deixa. Ela vai dizer, posso não ter dinheiro, mas eu tenho um marido temente a Deus. E isso basta, porque as nossas mulheres precisam de segurança. Segurança, é o nosso papel, dar para as nossas mulheres segurança, para os nossos filhos segurança. Esses dias eu falei lá em casa, eu disse assim, pessoal, a gente fez uma viagem, agora as coisas deram uma apertada, e olha só, e a minha menina ouviu. Aí ela assim, mãe, não precisa comprar aquele iogurte não, nós estamos apertados. Aí eu falei, tem coisas que não dá para falar na frente das crianças. Estão entendendo? Eu falei, não filha, não é tão assim. Mas é também, né? Mas vocês estão entendendo? Então o nosso papel é proteger. Não é gerar medo, gerar pânico dentro da nossa casa. O nosso papel é proteger. É para isso que a gente foi chamado. O fogo arderá sobre o altar, e o sacerdote colocará lenha todas as manhãs, amém? Então esse é o primeiro conselho, primeira sugestão para nossas vidas. Segundo, devemos nos preparar antes da pressão chegar. Meu Deus do céu, isso aqui é forte. Devemos nos preparar antes da pressão chegar. Olha o que fez Noé. Ele construiu uma arca, não foi na crise, não foi quando o dilúvio veio. Noé começou a construir a arca antes. Quem se prepara antes tem grande probabilidade de permanecer durante. Quem constrói antes, permanece durante. Quem permaneceu? Quem que sobrou? Noé e a família dele. Estão entendendo? É um mantimento. Na nossa vida espiritual, você e eu, nós não devemos começar a orar somente na hora que a crise vem. A gente deve vir construindo um relacionamento. Deus adora relacionamento. Eu me relaciono com Deus, isso é maravilhoso. Queres uma relação melhor? Não existe. É a relação com o Senhor.
Eu falo isso com muita humildade, tenho experimentado da misericórdia do Senhor sobre a minha vida em muitas áreas. Eu digo, meu Deus, se não fosse o Senhor, onde eu estaria? Eu sei onde eu estaria, sabe? E é um relacionamento diário que Ele quer conosco, desde o Éden. Desde o Éden, é isso que Ele queria. Ele vinha na viração do dia falar com Adão. Esse é o plano do Senhor, sabe? E a gente às vezes fica se escondendo de Deus. Não, mas agora esse pecado não, esse me afastou de Deus. Meu irmão, Deus já te conhece. Deus já sabe que tu é pecador. O que Ele quer agora é um coração dizer: Senhor, me ajuda a melhorar. Me ajuda, Senhor, a crescer. Eu preciso me tornar mais parecido contigo. Me fortalece na caminhada, me fortalece na guerra. Me fortalece nessa guerra, Senhor, porque eu sei que se eu for sozinho eu não venço nenhuma dessas batalhas. Mas para a glória de Deus, meus irmãos, a gente está vivendo aqui em comunidade de fé, com homens posicionados, amém? Homens que entenderam esse princípio. Homens que entenderam esse princípio. Você não escolhe ser íntegro apenas sobre pressão. Agora eu estou pressionado, agora eu preciso mostrar para os irmãos aí que eu sou íntegro. Não. Você vive princípios antes de ser provado. Sabe, tu vai ser chamado de um homem de caráter, não porque te testaram, mas é porque todos os dias aquilo que tu vive nos mostra que tu és um homem aprovado por Deus. A tua postura no Instagram, a tua postura no teu casamento, a forma que tu trata teus filhos, a forma que tu trata tua esposa, sabe? O pastor Thelma ensina muito a gente aqui, muito. Investe na tua esposa. E ele brinca com a gente aqui, quem é próximo dele sabe o que eu estou falando. Ele vai dizer: cara, tu está fazendo um bom trabalho, porque ela está bonita, hein? Cara, um homem que ouve isso, ele vai: estou fazendo um bom trabalho. Agora eu estou só assim, eu olho para minha esposa e digo: estou fazendo um baita de um trabalho, né? Eu falo ou não falo, Vini? Falo direto. Eu digo: aí, estou fazendo um baita de um trabalho. Glória a Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Eu acho que vocês vão trocar de igreja. O pastor Thelma vai me matar. Vocês estão muito quietinhos. Não troquem de igreja até ele voltar, tá? Ouçam depois a palavra dele. A crise não cria estrutura, ela revela a nossa estrutura. É ou não é? Na crise revela quem nós somos. Tu não vai construir uma estrutura na crise. Tu era para ter construído antes, como Noé. Terceiro conselho para vocês, meus irmãos, e para mim, assim, porque antes de trazer para vocês, eu chorei aqui. Não devemos negligenciar o nosso papel. Em 1 Samuel 3,13, olha só, cara, isso aqui falou muito comigo. Deus declara que julgaria a casa de Eli. Por quê? Porque ele sabia que os seus filhos estavam blasfemando contra Deus e não os repreendeu como devia. Vocês sabem a história, não preciso, senão vou entrar em cada história que eu cito aqui. Mas Eli era um sacerdote e juiz de Israel, um homem com posição espiritual elevada, responsável por conduzir o povo e por liderar sua própria casa. E aonde que ele falhou? Olha só, o principal erro dele foi negligência como pai e líder espiritual dentro do seu lar. É sobre isso que a gente está falando aqui essa noite. Não podemos negligenciar o nosso lugar. O Senhor nos fez, nos constituiu reis, sacerdotes e profetas da nossa casa. Nós não podemos negligenciar, meu irmão. Queira você, queira eu ou não queremos nós somos reis, sacerdotes e profetas, porque nós somos estabelecidos por Deus nessa posição. Não dá para trocar de lugar com o amiguinho, ou pedir para a esposa fazer o que nós temos que fazer. Não dá. Não dá, é o nosso lugar. É o nosso lugar de homem. Olha o que os filhos deles fizeram, né? Profanavam as ofertas ao Senhor, cometiam pecados grandes dentro do templo, desonravam completamente o sacerdócio da família. Meu irmão, se eu e você somos reis, sacerdotes, profetas, a Bíblia diz que nós somos, e nós somos embaixadores de Cristo. Como é que os nossos filhos estão agindo e estão nos representando? Porque eles são aquilo que a gente ensina eles a ser. Quem está comigo? Os nossos filhos são aquilo que nós ensinamos eles a ser.
É responsabilidade nossa. É nós que colocamos na criança aquilo que ela precisa receber na infância, o tamanho do amor, o tamanho do afeto, a responsabilidade bíblica que nós temos diante de Deus. E eu não estou falando aqui para nenhum pai ser intransigente, enfiar a goela abaixo. Eu, graças a Deus, nunca fiz isso e tenho colhido bons frutos. Não tenho enfiado nada goela abaixo, tem sido leve e natural. Meu filho se batizou quando achou que deveria. Minha filha está com 12 anos, está falando que agora está com vontade, amém? Sabe? Mas não tem assim, ó, o pai está lá na aba pai. Todo mundo conhece o pai, tem que se batizar. Não. Se batiza, olha que o Espírito Santo falar contigo, é uma decisão tua. Agora tu está vendo como teu pai e a tua mãe vivem. E tu está vendo como a tua coleguinha da escola vive. Eu não falo isso para ela. Ela está vendo. E ela é realmente, graças a Deus os meus pais são convertidos, amém? Graças a Deus a minha vida é diferente. Ah, meus irmãos, que a gente entenda o nosso papel e que a gente não perca tempo enquanto a gente ainda pode fazer as coisas. Eli até os repreendia com palavras, mas não tomava atitude firme para corrigir. Às vezes precisa de uma atitude firme. Tem uma hora que a tua mulher vai chegar para ti e vai dizer assim, ó, fala tu com ele agora. Lá em casa acontece. Porque ela sabe que subiu a régua. Já falei 10 vezes, ele não fez. Se tu falar, ele tem que fazer, porque tem uma autoridade estabelecida. Estão entendendo? Estão entendendo o nosso papel? Quando a gente negligencia, os nossos filhos morrem espiritualmente, assim como os filhos de Eli. E ele também morreu, né? E a sua linhagem sacerdotal foi toda interrompida. Olha só, uma linhagem sacerdotal. Meu Deus. Não basta, meus irmãos, a gente saber o que é certo. Eu sei o que é certo, eu venho na igreja, eu ouço palavra. Não, eu preciso agir da forma certa. A autoridade sem posicionamento gera destruição. O pastor Telmo exerce uma autoridade sobre nós aqui. Por que vocês acham? Porque ele é posicionado. Se ele fosse um cara que um dia fosse para lá, outro dia fosse para cá, para não falar o destino das mãos, a gente estaria perdido. Mas ele é um homem posicionado. Essa casa escorre esse óleo. Amém? É um homem posicionado. E todos nós aqui, automaticamente, olhando para ele, nós estamos nos posicionando. Essa é a direção que um pastor dá para a sua casa. Ou você acha que você não é o pastor da sua casa? Ei, você é o pastor da sua casa. Os seus discípulos são os seus filhos e a sua esposa. E é sobre eles que Deus vai te cobrar conta. Não vai saber, mas tu falou aquele dia pulilinha de mim. Vai te perguntar assim, cadê a Clara, o Vini e a Elô? Ah, Senhor, eles estão aqui, ó. Amém. Fizesse um bom trabalho, filho, pode entrar. Ah, Senhor, um ficou para trás. Por quê? Ah, porque eu estava lá te servindo e eu estava muito ocupado e aí eu esqueci de olhar para os meus filhos. Ah, meu filho, eu te chamei primeiro para isso. Estão entendendo? É a nossa casa, meus irmãos, é a nossa casa. Vou tomar mais uma aguinha aqui, eu já estou ficando sem voz. Saul começou como escolhido e ungido. Depois ele foi desobedecendo em detalhes. Vocês lembram de Saul? Começou ungido, escolhido por Deus, de boa aparência, mas a desobediência, mesmo que pequena, ela ainda é desobediência, né? Ah, mas eu não roubei muita coisa. Sei lá, foi R$100 que estava ali disponível, A hora que tiver um milhão de reais disponível, tu também rouba. Mas eu sou um homem firme. Eu não traio a minha esposa até que apareça uma oportunidade que nunca chegou na tua vida. Amém? Nossa, agora ficou um silêncio sepulcral. Estão entendendo, meus irmãos? Glória a Deus. Pedro não negou Jesus de repente. Eu já estou caminhando para o final, eu sei que eu estou me alongando bastante hoje. Pedro, ele não negou Jesus de repente. Primeiro ele dormiu quando deveria vigiar, vocês lembram? Falta de vigilância abre porta para negação.
Porque agora eu não vigiei, agora eu nego. Como eu não cuidei, agora a culpa é dela. Ah, mas o papel era meu. Não, mas foi a mulher que tu me desse. Estão entendendo a correlação aqui? Eu não vigiei. Aí agora eu nego a minha responsabilidade como homem. Agora eu nego, porque eu não vigiei. E foi assim que aconteceu com Pedro. E falando em dormir, eu entro no quarto conselho. O quarto conselho é que não devemos ter sono espiritual em tempo de guerra. E esse é o maior perigo em tempo de guerra, disse eu. Ter um sono espiritual. Olha o que 1 Tessalonicenses 5:6 vai dizer. Assim, pois, não durmamos como os demais, mas vigiamos e sejamos sóbrios. É a palavra de Deus que está nos falando. O próprio Jesus Cristo alerta em Mateus 26:41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu irmão, se Jesus orou assim, tu imagina eu, imagina você. O espírito está pronto, Jesus disse, mas a carne é fraca. Não é ser de fé, é um relaxamento perigoso. Está tudo de boa. Esses dias eu perguntei para um irmão: irmão, como é que está a tua situação? Eu já tinha ajudado ele financeiramente, não com dinheiro, com instrução, até para deixar claro, né, porque eu não tenho muito dinheiro. E eu ajudei, instruí, dei alguns conselhos por algo que eu já tinha passado. E o irmão começou a se arrumar. E eu perguntei para ele há uns 60 dias atrás: irmão, como é que tu tá naquela área lá? 12/8, Lilinha, tudo certo. Eu disse: bah, irmão, que glória, né? Como eu celebro contigo. Fiquei muito feliz. Terça-feira, a minha mulher recebe uma mensagem no WhatsApp da esposa dele falando: precisamos conversar, caímos de novo naquela situação. Daí eu falei: opa, peraí, vamos analisar isso de um prisma diferente agora. Vamos tentar entender o que houve. Hoje pela manhã, um líder de grupo de convívio me ligou falando: jogo. Meu irmão, a gente orientou, a gente cuidou, a gente vai amar novamente, mas e aí? Estão entendendo a nossa responsabilidade? Aí ele caiu agora com o jogo, não sabe o que fazer, não é um valor pequeno, ser dito aqui, mas estava tudo bem há 60 dias atrás, ou ele já tinha mentido. Estão entendendo? A gente precisa buscar a palavra todos os dias, senão no dia mal o negócio entra. Foi uma apostinha daquelas que estão pagando bem aí, vocês sabem qual é, né? Aí foi lá, ganhou, apostou no gol do Corinthians, né, o Paulista? Gol do Corinthians não, apostou lá no gol do Flamengo, então estava 1-1 agora. Aí perdeu, e aí caiu. Um dia ganhou, aí talvez tenha ganho no outro de novo. Aí disse: meu Deus, achei a mina. Até que, sabe? E eu não estou falando isso aqui para trazer peso sobre a vida do irmão, muito pelo contrário, vai ser corrigido, podem ter certeza. Se quiser andar com a gente, vai ser corrigido, vai ser amado e corrigido. Mas vocês estão entendendo como está aqui na igreja, está aqui sentado no nosso meio. Não vou dizer se está hoje, senão vocês vão ficar olhando um para o outro, mas está aqui, todo domingo, está aqui no nosso meio. E às vezes está vivendo situação assim, numa prisão espiritual, um engodo de Satanás. Estão entendendo, meus irmãos? O que eu estou querendo aconselhar é: não dá para dormir em tempo de guerra, não dá para deixar os joelhos vacilantes. Quando a gente tem sono espiritual, a gente não discerne o que é certo e o que é errado com clareza. É ou não é, né? Nós não discernimos mais, e não é nem maldade, mas é que a gente já não consegue discernir. A gente já não consegue discernir. Não, está tudo bem, isso aí já fiz uma vez, estou fazendo de novo. A oração esfria e o pecado começa a parecer normal. Então, meus irmãos, deixando de ser vigilante, a gente está dando lugar para distração. Em guerra, dormir não é descanso. Em guerra, dormir é vulnerabilidade. Amém, né? Glória a Deus. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, tá?
Como que o sono espiritual começa? Começa com pequenas concessões. Falta de disciplina espiritual, autoconfiança. I'm fine. Eu estou bem. Né? Como é que você está? Bem. Quem me conhece sabe que se me der perguntar 2 vezes eu choro. Diz um irmão aí que vai botar um ministério para mim, o abaquices, que é o beijo e o choro. Porque eu gosto de dar ósculo santo nos irmãos. Acho que ele não conhece a palavra, por isso que ele fica me incomodando. Mas estão entendendo? A gente precisa chorar às vezes. Eu choro bastante. E eu digo, ai Senhor, me ajuda. O que vigia permanece de pé. E olha só que interessante, o inimigo ele não precisa te destruir nem me destruir, tá? Ele só precisa nos distrair, nos desligar. Distraiu, meu irmão, puf, caiu. Estamos em guerra, amém? Posicionados. Vamos para o final. 5º conselho: somente a aparência não é suficiente para resistir à pressão. Tem aparência de crente, andava com Jesus, participava de grupo de convívio. Judas era visto com os 12. Era ou não era? Mas Judas estava lá com os 12, mano. Talvez eu e você podemos agora analisar aqui, se a gente fosse os 12, quem a gente seria? Ninguém fala Judas nunca, né? Mas e aí? Estava com os 12, estava na mesa. Estão entendendo? O perigo de cair. E Satanás entrou nele, a Bíblia vai dizer. Cara, o inimigo entra. Se tu vacilar, o inimigo entra. Ele estava na mesa, né? Só que ele amava mais o dinheiro do que a Jesus. E ele já tinha desconectado. Resultado disso, acabou traindo Jesus. Proximidade externa com Deus não substitui uma transformação interna. Aquilo que é externo não substitui aquilo que é interno. Aquilo que aparenta para a gente nem sempre é. Eu sei que vocês sabem disso. 6º conselho: procure ser um homem segundo o coração de Deus, como Davi. Quem entende a presença, entende o que é sobreviver espiritualmente. Olha que coisa linda, no Salmo 51:11, Davi declarando: não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Que oração mais sincera que essa? Não retires de mim o teu Espírito Santo. Sem a tua presença eu nada serei. Sem a tua presença para lugar nenhum eu poderei ir. Eu nada posso fazer sem a tua presença. E esse salmo ele nasce em um dos piores momentos da vida de Davi, né? Ele tinha pecado, tinha uma queda moral e teve ainda um confronto com o profeta Natan. Sabe? No momento mais difícil da vida de Davi, ele disse: não retires de mim a tua presença. Então não importa o que você está passando hoje, a oração certa é: não retires de mim a tua presença. Não retires de nós a tua presença, Senhor. Sem ti nós não iremos para lugar nenhum. Sabe, o título mais importante para a gente como homem é que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus habite em nós. Esse é um homem cheio de Deus. Eu vejo pelas suas virtudes, pela forma de falar, pelo jeito de andar, pela forma que ele se posiciona na sociedade. Davi não era perfeito, não é isso que eu estou dizendo, mas algo que o diferenciava dos demais é que, mesmo errando, ele sempre voltava. Quem aqui se vê assim? A gente erra, mas a gente volta. Ele sempre se quebrantava na presença de Deus. Ele sempre priorizava Deus. Que eu e você nós possamos priorizar a Deus, priorizar ao Senhor. E em Atos vai falar: achei Davi, um homem segundo o coração. Aleluia. Achei Renan, achei Marco, homem segundo o meu coração.
Aleluia. E esse é o último conselho, é o sétimo, para mim e para você, é que eu já falei quase toda a ministração aqui, é para que a gente seja constante. Que nós sejamos constantes. Eu gosto de uma frase que diz, e eu uso ela na minha vida há mais de 15 anos: nós somos o que repetidamente fazemos. É ou não é? Nós somos o que a gente repete. Repetição gera consistência. Vai na academia todo dia para te ver. Vai dar resultado ou não vai, Anderson? Vai, não vai? Vai dar. Lê a Bíblia todo dia para ver. Amém? Lê a Bíblia todo dia, experimenta. A constância mantém o azeite e mantém o fogo aceso. É essa constância. Vocês observem comigo, a igreja primitiva, ela possuía uma constância coletiva. Era ou não era? Eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. De que forma? Continuidade, insistência. Era uma cultura do céu. A cultura do céu. Vamos dividir, vamos crescer, vamos junto, vamos encarar os desafios, a necessidade de um, a necessidade do outro. Gera essa cultura na tua vida. E o resultado que eles recebiam era crescimento, milagre, adoração. É ou não é, pastor Lucas? Não era? Milagre, adoração. Era o que a gente via lá, crescimento. Então a constância, ela vai gerar um ambiente perfeito para a manifestação de Deus. Porque é isso que Ele quer de nós. Um filho constante. Eu gosto, o Luciano Subirá tem uma que eu adoro, que ele fala: experimenta dar um buquê de flores para tua esposa, com 12 rosas. É maravilhoso ou não é? Nossa, ela vai amar, né? Agora tu experimenta pegar uma flor por dia e dar durante 12 dias para te ver. Ah, meu irmão, o efeito é outro, é ou não é? Por quê? É a mesma quantidade de flores, Lilinha, mas é a constância do envolvimento que tu teve, da preocupação diária que tu teve com ela. E Deus está pedindo isso para a gente hoje, constância. Constância. Disciplina é o que nos sustenta, é o que sustenta a vitória nos dias de guerra. É a disciplina. A guerra não avisa quando chega, mas ela revela quem está preparado, amém? Que eu e você possamos estar preparados. E eu queria orar contigo. Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração. Fique de pé, por favor, eu queria chamar a equipe de louvor, aleluia. Glória a Deus.